Fala pessoal, eu sou o professor Clodoaldo e esse é meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai estar resolvendo a 17ª questão da primeira fase, nível B da Oberfeb 2019, para estar lhe ajudando a lhe preparar melhor para essa importante prova do nosso calendário escolar. Então, vamos à questão. O que a questão diz? A família Almeida usou a estrada de ferro Carajás a fim de se locomover de São Luís a Parupebas, no Pará, com 892 km de extensão. Carajás é a maior ferrovia de passageiros em operação no Brasil. Em um trecho, um trem de 100 toneladas sobe em movimento retilíneo uniforme, uma ladeira inclinada de 26 graus, conforme a figura que a gente pode observar na questão. Nessa situação, a força de atrito contrária ao movimento do trem possui coeficiente de atrito de 0,2. Nesse trecho, qual o valor da força que aponta no sentido do movimento do trem, da força motora? Dados seno 26 graus é igual a 0,4 e o cosseno de 26 graus é igual a 0,9. Aí, letra A, 38 toneladas força. Letra B, 44 toneladas forças. Letra C, 52 toneladas força. Letra D, 58 toneladas força. Então, a questão ela quer saber qual foi o valor da força que aponta no sentido do movimento do trem, ou seja, essa força motora. E alguns dados são bem relevantes para a gente estar analisando. Entre eles, por exemplo, a gente pode destacar o quê? Que dá alguns dados. Ele fala o peso do trem, que é 100 toneladas. Ele fala a inclinação da ladeira, que é 26 graus, que a gente pode observar aqui, né? 26 graus. Ele também vai dar já para a gente o valor do coeficiente de atrito, da força de atrito, que é 0,2. E ele nos dá os dados do seno de 26, que é igual a 0,4, e o cosseno de 26, que é 0,9. Então, observando esses dados, a gente pode estar o quê? Resolvendo a questão. Então, vamos para o passo a passo da resolução dessa questão. Aqui eu peguei só a imagem do trem subindo a ladeira para a gente estar analisando as forças que existem nessa situação. Então, temos aí a força normal. Essa força normal a gente pode observar o quê? Que ela é perpendicular ao plano da superfície que a gente vê. Temos a força motora, que é a força que o trem ele exerce para subir essa ladeira, que ela é no sentido do movimento. Nós também temos a força de atrito, que ela acontece em que sentido? No sentido contrário ao movimento, que vai estar dificultando o movimento do trem. Nós temos a força peso, também que ela aponta para baixo. E ainda podemos decompor essa força peso em componentes Px e Py. A Px vai fazer um ângulo de 26 graus com a componente do peso e a Py vai fazer essa mesma angulação aqui. Então, eu posso estar o quê? Eu poderia ter colocado aqui PY e PX aqui, não tem problema. O importante é o que? É observar a angulação aqui dessa componente na hora que eu for decompor essa força aqui. Então, eu tenho que observar o que? Que essa angulação aqui de PX a peso é essa mesma angulação aqui de 26. Enquanto essa angulação aqui do P até o PY é essa mesma angulação. É isso que eu tenho que estar observando na questão. Então a gente tem aí a força motora, a força de atrito, a força peso e a força normal. São as forças que se aplicam nessa questão aí, nessa figura. O trem ele sobe com uma velocidade constante. Logo, se a velocidade é constante, a força resultante ela é zero. Ou seja, a soma de todas as forças aí ela vai ser zero. Então, ela é FR, força resultante, é igual a zero. A soma de todas as forças é igual a zero. Como a gente pode estar observando. E temos a força de atrito. Quem é a força de atrito? A força de atrito vai ser quem? Vai ser o coeficiente de atrito vezes a normal.
A força de atrito vai ser quem? O coeficiente de atrito vezes a normal. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, a partir daí eu chego à seguinte equação, que a força menos a força de atrito menos PY é igual a zero. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque a força vai ser igual a quem? A força de atrito menos o peso na componente Y. Então, jogando tudo para o mesmo lado da equação, eu tenho que F menos FAT menos PY é igual a zero. Essa é a nossa primeira equação. Mas a gente já sabe qual é o valor da força de atrito. Então a gente pode estar substituindo na equação 1, porque força de atrito é quem? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Então eu substituo nessa equação, me dando uma outra equação, que F menos o coeficiente de atrito vezes a normal menos π é igual a zero. Só que quem é a normal? A normal é igual a quem? A Px. E quem é Px? Px vai ser quem? P cosseno de 26. Logo, se P é igual a cosseno de 26, substituindo na equação a normal, nós vamos ter quem? Que é F menos o P cosseno de 26 menos PY. E quem é o meu PY? Meu PY vai ser o quê? P seno de 26. Logo, fazendo a substituição na equação, eu vou ter quem? A minha equação F menos coeficiente de atrito vezes P cosseno de 26 menos P seno de 26 igual a zero. Então, pessoal, eu tenho que saber o quê? Que o meu peso, esse P é igual a peso. E quem é o meu peso? Vai ser a massa do objeto vezes a aceleração gravitacional. Logo, P é igual a quem? A M vezes G. Então, eu posso estar substituindo na equação, onde vou ter que F menos coeficiente de atrito vezes M vezes G, cosseno de 26 menos M vezes G, C de 26 igual a zero. E posso escrever os dados que a própria questão me deu, onde o coeficiente de atrito 0,2, a massa 10 elevado a 5 toneladas, que é a massa do trem. Aqui nós vamos estar usando a aceleração gravitacional da Terra, vamos considerar como 10 metros por segundo ao quadrado. Cosseno de 26, 0,9. Seno de 26, 0,4. Esses foram os dados que a própria questão nos forneceu. Então, a partir daí, nós estamos substituindo esses valores nessa equação. Então, pegando a equação e substituindo os valores, nós vamos ter o quê? Que F menos 0,2 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 vezes 0,9 menos 10 elevado a 5 vezes 10 vezes 0,4. Agora, nosso próximo passo é o que? Efetuar as multiplicações, onde eu vou ter o quê? Que F menos 0,18 vezes 10 a 16 menos 10 a 6 vezes 0,4 igual a zero. Faz as multiplicações, ficamos com o quê? Força menos 0,18 vezes 10 a 6 menos 10 a 6 vezes 0,4 igual a zero. Agora nós vamos fazer o que? A subtração. Mas o que eu devo observar? Eu devo observar que eu vou ter menos 0,18 menos 0,4. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu vou conservar o sinal negativo. A base aí são bases iguais. Então, conserva a base. E vamos fazer essa soma no caso. Conservo 0,18 mais 0,4. Então, F menos 0,58 vezes 10 elevado a 6. Logo, a força vai ser quem? 580 mil Newton. Essa é a minha força que eu encontrei. Mas eu posso expressar Newton como quilogramas vezes massa por segundo ao quadrado. O que eu tenho que observar, pessoal? Uma tonelada, ou seja, uma TF, uma tonelada força, nós podemos dizer que é o quê? Que é a força necessária para empurrar uma tonelada com a aceleração da gravidade. Ou seja, um TF é a força necessária para empurrar uma tonelada com a aceleração da gravidade. Então, se eu tenho que é 580 mil quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, é como se a gente fosse dividir isso
580 mil quilogramas, dividido por quem? Que é a aceleração da gravidade, 10 metros segundo ao quadrado. Fazendo essa divisão, o que nós vamos obter? 58 toneladas. 58 mil quilogramas, que é igual a 58 toneladas vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é 58 TF. Logo, pessoal, a nossa alternativa correta vai ser a letra D. Então, pessoal, se vocês gostaram da nossa videoaula, se inscrevam no canal, curtam o nosso vídeo e fiquem por dentro das notificações do nosso canal. Valeu, pessoal, abraço, até a próxima.